Olá pessoal, bem-vindos à parte 6 da série de vídeos tutoriais sobre séries temporais com o Python. Nesse vídeo nós vamos trabalhar com um novo modelo chamado ARIMA. A ARIMA é o acrônimo que vem do termo Autoregressive Integrated Moving Average. Model, porque é um modelo, né? É o nosso modelo autorregressivo de médias móveis integrado. O que seria esse termo integrado aqui, que é o que diferencia ele do nosso modelo do vídeo passado, o modelo ARMA, né? O AR é a componente autorregressiva, que nós já conhecemos o comportamento. MA é a componente de médias móveis para ajuste dos erros. E esse izinho aqui é um novo parâmetro que a gente vai setar associado ao uso das diferenças, né, nas observações, aquelas diferenças sucessivas. O objetivo da aplicação das diferenças é para a gente deixar essa série estacionária. Uma série estacionária ela tem média e variância constante. Então, com o passar do tempo, a média ela se mantém constante e a variância, né, o ruído da série também se mantém constante em relação à variância, né? Então, para a gente ver aqui um exemplo de uma série que não é estacionária, a gente vai utilizar aquele arquivo clima_india.csv que está aí na descrição do vídeo. Eu já fiz aqui o procedimento de importar o pandas, importar o matplotlib, criei o nosso dataframe a partir do clima_india.csv. A coluna date desse dataframe a gente transformou aqui no formato datetime e eu fiz com que essa coluna agora no formato datetime se tornasse o índice da tabela, e aqui embaixo eu tenho o resultado. Vou executar de novo, mostrando as 5 primeiras linhas, né, utilizando aqui o comando head. Então no vídeo passado nós analisamos a velocidade do vento, que ela tinha um comportamento quase estacionário, ele era estacionário o suficiente, próximo da estacionalidade o suficiente para aplicar o modelo ARMA sem as diferenças. Agora, analisando a temperatura, vamos dar uma olhada aqui, df.mintemp.plot, vou utilizar aqui um fig size igual a 15/6 para ficar um pouco maior. Então, essa série ela tem um comportamento que não obedece à condição de estacionalidade para uma série temporal. O que seria isso? Vamos dar uma olhada aqui no quadro. Para que uma série temporal seja estacionária, a gente precisa obedecer duas condições básicas. Primeiro, o ruído, né, o nosso erro, εt, ele precisa estar centrado no zero, seguindo uma distribuição normal com média zero, tá? Ele tem que ter essa entrada bem no zero. E a variância desse erro, né, que é o que vai me mostrar a dispersão dele, ela tem que ser constante, tem que ser um sigma elevado a 2 qualquer, a variância tem que ser constante. E outro fator importante é que a nossa variável em si, o xt, ele tem que seguir, aliás, melhor ainda, o valor esperado, né, que é a nossa média, digamos, da variável xt, ele tem que ser constante, ele tem que ser igual a 1μ, isso para todo t, né, para toda a minha série, para todos os momentos da minha série eu tenho que ter esse comportamento mantido, onde o valor esperado da variável aleatória índice t, né, que é uma variável que depende do tempo, eu preciso que essa média seja constante. Analisando a série temporal aqui da temperatura média, a gente observa que a gente não consegue atender as duas condições ao mesmo tempo, né? Se eu considerar, por exemplo, que a minha média é constante, eu colocaria uma reta mais ou menos aqui, né? Seria a média aí dessa série. Está subindo, está descendo, mas está centrado nessa média. Se eu considerar que a minha média tem esse comportamento, o nosso erro não vai ter variância constante, né? Para ele ter uma variância constante, ele teria que ter o comportamento assim, né? A gente teria que estar oscilando em cima dessa linha verde, que é a nossa média, com variância constante, centrado no zero, né? Já que ele está errando para cima e para baixo, mais ou menos na mesma proporção. Aqui a gente não está, na nossa série original aqui azul, a gente não obedece essa condição. Se a gente fizer o contrário, se a nossa série seguir essa curva, né? A gente poderia até considerar que o erro segue a distribuição normal com média zero e sigma, né, sigma ao quadrado, ou seja, a variância constante. Só que a nossa média deixaria de ser constante durante o tempo, então essas duas condições aqui não conseguem ser obedecidas ao mesmo tempo para essa série temporal. E o que é que a gente faz para resolver esse problema? A nossa solução para o problema é aplicar as diferenças sucessivas. Inclusive o Pandas tem uma funcionalidade para isso,
é o comando diff, né, que é o comando que a gente aplica em cima de uma série. Então eu vou fazer aqui só um exemplo. Ó. Se eu colocar df.mintemp.diff, nós temos as diferenças das temperaturas, diferenças sucessivas. A gente inicia a primeira com valor vazio, porque eu não tenho um valor antes para fazer a diferença, né? A partir do segundo valor, esse valor é a diferença do valor de fevereiro pelo valor de janeiro. O valor agora de março é a diferença do valor de março menos o valor de fevereiro. Então a gente tem aqui as diferenças, esses valores aqui eles vão ficar centrados em zero. Se a gente plotar aqui, a gente vai conseguir observar isso. Né? Fix size igual a 15 por 6 para ficar do mesmo tamanho. Então, ó, a nossa série agora está estacionária. Né? Ela obedece às duas condições. A nossa média está centrada aqui no meio, né? Ela não existe uma componente de tendência. E a nossa variância, ela está mais ou menos constante. De vez em quando a gente tem um pico aqui, mas isso daqui é aceitável, né? Se a gente considerar a teoria de probabilidade, né? Onde eu tenho várias observações aqui que estão seguindo o padrão, mas existe uma probabilidade positiva da gente ficar distante, uma quantidade alta de número de desvios padrões em relação a essa média verde aqui. Então, a série que a gente pode considerar que ela está estacionária se a gente aplicar uma diferença só. Então, o modelo ARIMA, ele já lida com isso de forma automática. Então, eu vou puxar aqui, vou importar o nosso pacote. Então, from stats models.tsa, time series analysis.arima underline model. Eu vou importar agora o nosso ARIMA. E vou importar também um ARMA aqui para a gente comparar. Tá? Então, vou criar aqui um modelo, vou chamar de ARIMA. Esse modelo ele vai ter a seguinte configuração. Ó. A gente vai considerar o parâmetro P igual a 5, ou seja, a componente autorregressiva a gente vai considerar um lag de 5. A componente de médias móveis, um lag de 2. E esse 1 aqui no meio representa o número de diferenças. Né? No caso aqui, D igual a 1, seria exatamente uma diferença porque a gente fez aqui com essa série. A gente já viu que é o suficiente para tornar ela estacionária. Então, o ARIMA vai ser igual a classe ARIMA. A gente vai passar a nossa série minTemp. A frequência vai ser diária, né, que a gente já observou. E a ordem dessa série vai ser 5, 1, 2. Ele é um ARIMA 5, 1, 2, tá? Ponto fit para ajustar a curva. E a gente já pode aqui calcular reside, vou levar ao quadrado para a gente calcular o erro residual para essa série. Nesse caso a gente tem esse erro residual aí. Um detalhe, esse erro residual está considerando as diferenças, então ele está fazendo as previsões considerando essa série aqui e não essa série aqui. A gente vai já ver como é que faz para trabalhar em cima da série original e não com as diferenças. Então, por exemplo, se eu quiser plotar a informação no gráfico, a gente pode utilizar aqui plt.figure, fig size igual a 15 por 6, para a gente ficar aqui todo mundo no mesmo tamanho. Eu vou plotar a série original, plt.plot df.mintemp. Essa aqui é a nossa temperatura original, nossa série original. E eu vou plotar as previsões utilizando o comando ARIMA, né, que foi o objeto que a gente criou aqui em cima, contendo o nosso modelo, com essa configuraçãozinha aqui. E eu vou utilizar o comando .predict para ele gerar as previsões. Olha só o que é que acontece. As previsões que estão na cor laranja não estão fazendo sentido. Por quê? Porque a previsão que ele está fazendo aqui é em relação a essa série aqui, que são as diferenças, e não a série original. Para que a gente faça a previsão em cima da série, para ele reverter as diferenças, basta que a gente passe esse parâmetrozinho aqui, ó, typ igual a levels, dentro aqui do predict, e ele vai entender que ele tem que reverter a diferença antes de fazer a previsão. Agora a previsão está bem em cima da nossa série original.
O modelo ARIMA ele tem uma função especial que permite que a gente faça a previsão do próximo período, porque no final das contas, depois de treinar o modelo em cima da série, a gente está interessado em fazer a previsão do período para frente, e o comando para executar essa previsão se chama forecast. Então eu vou colocar aqui arima.forecast, executo, e ele vai me dar a previsão com mais algumas informações, tá? Essa primeira informação é a previsão, de fato, que ele está fazendo. Ele está prevendo que a temperatura seria, no próximo período aqui, 11 graus centígrados, né? Esse segundo valor é o desvio padrão associado a essa previsão, digamos, é o erro, tá? Previsto para essa previsão. E aqui a gente tem um intervalo de confiança. Então, se eu quiser acessar somente a previsão, basta colocar um colchete, 0. Isso daqui é uma tupla com 3 posições, a gente só quer a primeira posição contendo a previsão, né? Que é isso daqui, a previsão é 11.37, a previsão para o próximo período. Se eu não me engano, essa série está indo até 1º de janeiro de 2017, então a gente faria a previsão para o dia 2 de janeiro de 2017. Né? Só para a gente comparar a diferença, certo, na qualidade dos dois modelos, o modelo ARIMA e o modelo ARMA, a gente tem aqui o modelo ARIMA, deu essa precisãozinha aqui, né? Vou criar uma caixinha aqui embaixo. E vou criar um modelo com a mesma configuração, só que utilizando o modelo ARMA. O modelo ARMA a gente não tem esse parâmetro aqui, né? Só que se eu executar aqui, vamos ver o que é que vai acontecer. Ó. O modelo ele vai dar... o valor residual aqui eu acho que ele está calculando já em cima do valor, sem a diferença. Deu certo aqui. Eu esperava que não, mas tudo bem. Então, tá vendo que o erro deu menor, né? Mesma configuração, só que nesse caso aqui eu não estou aplicando a diferença. Isso daqui seria equivalente a utilizar o modelo ARIMA com o nosso zero bem aqui, né? Ó. Se eu aplicar zero diferenças, isso aqui é basicamente o nosso modelo ARMA. Se eu executar, a gente tem o mesmo resultado. Isso aqui já era esperado. Então, para finalizar, eu criei aqui um códigozinho que testa várias configurações do modelo ARIMA. Eu coloquei aqui algumas configurações sem as diferenças. Ó. 201 é basicamente o modelo ARMA 2.1. Aqui é o modelo ARMA 3.1, modelo ARMA 3.2. Aqui eu já tenho o modelo ARIMA 2.1.1, 2.1.2. Eu tenho várias configurações aqui. Eu vou executar. E a gente vai perceber que quando ele for gerando aqui os resultados, ó, alguns ele está dando erro. Quais são esses erros aqui? Esses erros estão associados às configurações onde eu tenho zero diferença. Então, o problema na aplicação do modelo ARMA em séries que não são estacionárias está associado à convergência do ajuste. Ó. Quando ele vai calcular a inversa da Hessiana, tá? A Hessiana aqui é uma matriz que tem os coeficientes, ele calcula a segunda derivada da matriz, que é a Hessiana, tá? Então, ele tem dificuldade de ajustar o modelo quando a série não é estacionária. Isso é resolvido quando a gente aplica as diferenças, então o modelo ARIMA ele tem essa vantagem de se adaptar a séries que não são estacionárias. Né? Esse vídeo vai até aí, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e até a próxima.